Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, reunidos, buscando o entendimento do Evangelho de Jesus. Muito bom os nossos encontros, e nesses encontros sempre percebemos, sentimos a presença vibratória dos amigos trabalhadores do Evangelho de Jesus. Agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Seca, agradecendo a esses amigos amorosos que sempre estão ali dispostos a colaborar conosco nessa construção. Agradecer a todos os amigos aqui da Terra que nos ouvem, que permitem que entremos, que eu entre em vossos lares. É sempre muito bom ter essa oportunidade, né, de estar aqui. Estamos na Terra, estamos buscando entender, buscando aprender e buscando praticar um pouquinho mais dessas virtudes. Então, que Jesus nos abençoe, Maria, Mãe Santíssima, acolha todos os lares, acolha todas as mães, em todos os cantos do universo. Que a presença da luz divina, da luz de Jesus, dos mentores amigos, dos benfeitores, ali permaneçam. E que o Pai continue nos envolvendo nas nossas pequenas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez falando aqui, por esse canal que a Seca nos proporciona, o Evangelho do Jesus, o Evangelho do Cristo, o Evangelho redivivo, o Evangelho que é só bondade, que é só alegria, otimismo, é esperança, é a simplicidade. Simplicidade que todos nós podemos ter em abundância. Não pagamos nada por ela. Basta querermos. Uma das virtudes que nós buscamos aprimorar em nosso coração a cada caminhada aqui na Terra é a simplicidade. E hoje nosso capítulo do Evangelho é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, o item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. E começando então a falar um pouquinho, né? Esse momento que nós passamos, onde tanta transição, tanta mudança, tantos novos comportamentos, tantos novos ideais, muito divulgado pelas redes sociais, muitas notícias, muitas matérias que são falsas, né? Como nós conhecemos, muita coisa que chega até nós, as fake news.
E o Evangelho, ele fala dos falsos profetas. Esse verdadeiro profeta. E nós já conhecemos o Evangelho desde lá do Antigo Testamento, Novo Testamento. O maior profeta. Quem foram esses profetas? Quem veio aqui na Terra com todos os atributos para nos mostrar a verdade, para nos mostrar, nos apresentar o que cada um de nós podemos, devemos, o que somos, como alcançar esse reino do Pai. Jesus. Olha que coisa linda. Humildade, simplicidade, caridade. Não julgar, não discriminar, respeitar, caminhar, esperançar. Olha quanto verbo, né? Eu adoro os verbos. Praticar. Então, Deus enviou os seus profetas. E é claro que profeta, quando ali para missões mesmo de grandiosidade, para toda uma humanidade, não é um espírito ainda em aprendizado, mas sim aqueles que já alcançaram esse degrau com todos esses atributos das virtudes morais. E Jesus veio exemplificar para nós, deixou aí um modelo prontinho para todos nós. E uma das falas de Jesus, em um dos sermões, orai e vigiai, que em todos os tempos apareceriam aqueles que se diriam profetas. Mas aquele que andar com os olhos de ver, ouvidos de ouvir, imediatamente saberá identificar os falsos profetas. Sejam eles os profetas do mundo espiritual, os falsos profetas, e aqueles que caminham aqui na Terra. De que forma saberemos identificá-los? Simples. Humildade, simplicidade, verdade, busca a paz, busca a união, não recrimina, não causa desavenças, nem busca separar nações ou ideias. Trabalha pelo bem da humanidade. Olha que lindo. Agora orai e vigiai. Porque cabe a cada um de nós. Não somos os profetas, mas nós, já conhecedores do Evangelho de Jesus, nós já conhecedores das leis do Pai Criador, não podemos então fazer parte daquela multidão que dissemina a separatividade, o egoísmo, as crenças que limitam, que faz transbordar o egoísmo, o orgulho. E isso seja dentro da política, da religião, da ciência,
precisamos então orar e vigiar. Mas vamos falar aqui desses caracteres do verdadeiro profeta no campo da religiosidade. Se der tempo, eu leio a mensagem no final hoje. Eu até anotei aqui algumas coisas, alguns pontos que eu achei, que eu acredito ser interessante para nossa reflexão, né? Que lá atrás, né, como eu disse, em um dos sermões, Jesus alerta sobre esses falsos profetas que apareceriam principalmente em momentos de transição, em momentos de turbulências. Aí nós teríamos acesso a muitos que querem, pelo seu orgulho, se tornarem visíveis, aplaudidos, conquistar adeptos. E hoje nós passamos, e olha que a mensagem aqui de Erasto, né, o espírito Erasto, 1862, já era também alertado aqui por esses diálogos que Allan Kardec tinha. Então Jesus colocou lá atrás, dentro de um sermão. Allan Kardec veio, coloca tudo bonitinho ali para nós. Em 1862, um espírito se posiciona sobre esses momentos, os momentos mais delicados, mais fragilizados da humanidade. Muitos falsos profetas apareceriam, dizendo, afirmando ter a verdade. Por isso, orar e vigiar. Porque, gente, Jesus, Deus, não ia dar uma missão para um profeta que chegasse aqui na Terra e causasse a separação dos povos, a inimizade, o abuso, a discriminação. Então nós precisamos começar a entender isso. A religião cristã está em Jesus, esse que não pertence ao meu culto, ser eliminado? Não. Então, hoje, 2025, como nós podemos estar aí alimentando esses falsos profetas? Repassando mensagens que não tem nada de verdadeiro, sejam mensagens religiosas, sejam mensagens políticas, científicas. Lembremos dos estudos que Kardec fez. Vamos analisar, vamos buscar a verdade. Mas nós nem sequer pensamos, chegou a mensagem ali, tem meia dúzia de palavrinhas que nos chama a atenção, eu já não verifico, eu vou e repasso. A gente vai lá, posta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, a gente só vai repassando, né? Então, cadê a nossa responsabilidade? No reconhecimento dos profetas. Está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Deus colocaria um profeta
que fizesse divulgação, que implantasse, que plantasse as diferenças sociais? Não. Então, meus amigos, percebamos isso. Somos capazes em todas as áreas. Quantas mensagens nos chegam no dia a dia? Basta abrir a internet ou o YouTube. Mensagens dizem-se assinadas pelos espíritos que são respeitados, mas que incitam a discordância entre as próprias casas espíritas, entre a doutrina espírita. Já temos elementos suficientes para discernir o que é missão de um verdadeiro profeta e daquele que quer, sim, ganhar muitos seguidores em nome de uma verdade que não é verdade. Então, vamos lá. Precisamos ter cuidados. Cuidados com as nossas mensagens quando repassamos, né? Eu peguei um trechinho de um outro companheiro e ele coloca que para a gente entender se a mensagem realmente é uma mensagem de um profeta, uma mensagem nova, passemos essa mensagem fazendo 3 perguntas, né? Essa mensagem é boa? Ela é útil? Ela é boa para a humanidade? Ela vai causar o bem para a humanidade ou para um grupo seleto de pessoas? Porque se ela vai causar um bem apenas para um núcleo, então ela não é uma mensagem verdadeira. Então vamos lá. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Nós não estamos falando nessa transição, nesse momento novo da regeneração da humanidade, dos ciclos. Então aí começa a aparecer aquele monte de coisa mística, né? Nossa, o místico aí vai tomando as ilusões, as minhas ideias particulares de desejos começam a tomar forma, aí eu divulgo, aí o outro divulga, e assim vai se indo. Gente, o Evangelho de Jesus não tem místico, tem verdade. Então, precisamos, mais uma vez, reforçar aí na nossa condição de fazer uma triagem, de fazer uma análise, tá? Bom, vamos lá. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui os seus sinais. Então, a importância, né? Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens?
Ficai certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-la, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto, um mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e influência moralizadoras de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Olha como é que foi a resposta do espírito já, gente, naquele momento. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Querem o convencimento do público, né? Ali sempre instigando e colocando alguma outra questão de diferença, ou para ressaltar, buscam a falha de um outro para se apoderar que eu sou o verdadeiro. Dá para entender isso, né? Quantos falsos profetas nós temos? Então, por isso a necessidade em nós não sermos também os divulgadores dos falsos profetas. Analisemos aquilo que nos chega. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado, o que não acontece, né, gente? Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhe os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhe sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que nesse momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhe dão os ouvidos. Mais uma vez, nós damos ouvidos às mensagens só porque tem lá o nome de um espírito que é conhecido, que é respeitado.
analisemos o conteúdo dessas mensagens. Quantas vezes a gente recebe mensagens aí, agora nessa era, né, da informática aí, tudo artificial, né? Com a voz simulada do Chico, com a voz do Divaldo, com a voz de outros trabalhadores sérios, e nós acreditamos, porque nós não passamos pelo crivo da razão, pelo discernimento da humildade e da simplicidade, que é a mensagem do Cristo. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então nós também, assim como aqueles que agem profetizando em qualquer área, ciência, política, religiosidade, espiritual, com o interesse próprio do orgulho, disseminando o ódio, disseminando as desavenças, se nós assim divulgarmos, sermos ali, né? Vamos lá no WhatsApp, mandou a mensagem, nós também seremos sim culpados até, porque estaremos agindo sem o Evangelho de Jesus. A mensagem que eu estaria lendo, vigiemos e oremos, é a de número 110, vigiai e orai para não cairdes em tentação, Jesus, está lá em Mateus. Então, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Gente, é uma mensagem muito bonita e que condiz muito com o momento que nós passamos na atualidade. Oremos e vigiamos, prestemos atenção no verdadeiro profeta que vem do Pai. Está no livro Fonte Viva. Nosso tempo já deu, que Jesus continue abençoando todos os lares, todos os corações que buscam a verdade, todos os trabalhadores das casas religiosas, que busquem sim o discernimento e o entendimento, com humildade, com perseverança, com confiança no Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus. Muita paz, obrigada Seca, obrigada a todos vocês, que Deus nos abençoe sempre. Até um próximo momento.